Muito bem, nós estamos aí na nossa terceira lição. Com certeza você já deve ter acompanhado a primeira e a segunda. Caso você não tenha acompanhado, você pode mandar um e-mail, nós vamos enviar novamente, roberto@iceso, Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, .com.br, roberto@iceso.com.br. Nessa terceira lição eu quero falar sobre a forma como Deus criou os seres espirituais. Os seres espirituais. Existe uma pergunta muito comum nos dias de hoje, os anjos realmente existem? Existe realmente Satanás? E se os anjos existem, quem são eles? Quem é Satanás? Quem é os demônios? Como é que eles vieram a existir? Então, nessa lição, nós vamos brevemente estudar esses assuntos sobre o que nós chamamos de os seres espirituais. E antes de começar, nós vamos orar. Pai amado, que o Senhor possa nos dirigir nesse estudo, trazendo esclarecimento aos nossos corações, entendimento do teu plano e aquilo que a tua palavra nos ensina sobre as verdades do Senhor com respeito aos seres espirituais. Nos oriente nesse estudo, no nome de Jesus. Amém. Na primeira lição, nós falamos sobre a Bíblia. Demos uma introdução à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Na segunda lição, nós fizemos a seguinte pergunta: quem é Deus? E nós respondemos essa pergunta, e essas duas perguntas nos dão a base para a nossa terceira lição, como quem são os seres espirituais. Nós vamos ver que Deus criou os seres espirituais. Então nós vamos estudar nessa breve lição esse conteúdo dos seres espirituais. Então, para a gente obter um entendimento dos seres espirituais, nós temos que ter conhecimento de muitas porções, de muitos versículos bíblicos. E para o nosso estudo, simplesmente eu vou aqui apresentar um sumário dessas verdades básicas a respeito dos seres espirituais, dos espíritos, dos anjos, dos demônios. Sem dúvida eu não vou discorrer aqui sobre muitos textos bíblicos, porque isso sem dúvida requeriria um estudo considerável, um conhecimento prévio de cada um. Sem dúvida, muitas dúvidas poderão surgir em suas mentes ao estudarmos. Então, caso haja qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo e eu tenho todo prazer para responder para você. Essa lição, com certeza, não vai responder todas as suas perguntas, mas as lições futuras vai lhe ajudar a esclarecer alguns assuntos. A palavra de Deus nos diz tudo o que nós precisamos saber sobre esses seres espirituais, sobre os anjos, sobre Satanás, sobre os demônios. Então nós vamos ver algumas verdades básicas. A primeira verdade é que Deus criou todos os espíritos. No princípio, Deus criou todos os seres espirituais. A Bíblia refere a esses seres espirituais com muitos termos diferentes, como espíritos, como anjos, como querubins, serafins, o exército do Senhor, o exército do céu, a milícia celestial, poderes, principados, forças espirituais nas regiões celestes, ou estrelas, ou ainda a estrela da manhã. É o contexto da passagem que nós estamos lendo que vai esclarecer o significado desses seres espirituais. Agora, é importante a gente lembrar que antes do princípio, nenhum desses seres espirituais existiam. Foi Deus quem deu vida a todos eles. Eles não teriam vida se Deus não lhes tivesse dado. O texto de João, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que é o texto do Evangelho de João, como Deus Filho, Deus Criador. Nós já vimos esse conceito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Bom, se foram feitos por intermédio dele, é porque todas incluem os seres espirituais. Nós temos um texto no livro de Neemias, Neemias capítulo 9, versículo 6, que diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Esse é um texto tremendo da Bíblia, mostrando que Deus é o Criador dos céus e da terra, e de todas as estrelas, e tudo que há nos mares. Deus criou tudo, combina com o texto de Gênesis capítulo 1, com respeito à criação, e diz que o exército dos céus o adora, falando sobre os anjos. Então Deus é maior do que todos esses espíritos, todos esses exércitos, porque antes deles, Deus já vivia eternamente. E foi o próprio Deus quem os fez e lhes deu vida. Deus não deu aos espíritos um corpo físico quando criou esses espíritos. Porém, esses espíritos, ao serem criados, foram criados sem carne e sangue. E por serem espíritos, não possuem carne e sangue. E porque não possuem carne e sangue, eles podem mover-se para qualquer lugar que desejarem. Então, os espíritos não estão em todo lugar e em todo tempo como Deus está. Os espíritos só podem estar em um lugar de cada vez. Apesar desses espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes eles apareceram a pessoas como seres humanos e podem aparecer em outras formas. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 18, conta uma história muito interessante, quando anjos apareceram a Abraão, e eu depois vou no texto de Hebreus para provar que esse texto aqui são anjos. Diz assim, versículo 1 a 8, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, Gênesis 18, 1, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. O texto de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 13, versículo 2, explica claramente esse texto de Hebreus, de Gênesis capítulo 18. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 13, ele diz assim, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. A pergunta é, quem que não sabia que estava acolhendo anjos? Abraão. Assim, esses anjos assumiram formas humanas. Então, dessa forma, o que nós temos? Nós temos um conceito de que, apesar dos espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes eles apareceram como seres humanos.
mas eles não são seres humanos, eles são espíritos. Esses espíritos na Bíblia, eles foram criados por Deus e para amar e servir a Deus. No princípio, todos os espíritos eram anjos de Deus. A palavra anjo significa mensageiro. Porque Deus os criou, todos pertenciam a Deus. Eles foram criados para servir a Deus e obedecer às suas ordens. Todos os seres espirituais foram criados por Deus para servi-lo, para amá-los, e eram chamados de anjos. E Deus criou todos esses espíritos perfeitos. Nenhum deles tinha uma inclinação para o mal, para o pecado, para as coisas ruins. Por quê? Porque Deus não pode criar nada que é mal e pecador, porque Deus é santo. Tudo que Deus pensa, e tudo que Deus diz, e tudo que Deus faz, combina com a sua perfeição e santidade. Deus criou os espíritos também com grande sabedoria e grande poder. O Salmo 103, versículo 20, nos traz um texto, uma palavra muito interessante sobre o poder e a sabedoria dos anjos. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Então o texto diz que eles são valorosos em poder. E esses anjos obedecem à voz de Deus. Mas eles são poderosos. Os anjos são poderosos. Têm mais poder que os homens. O Salmo 148, versículo 2, diz o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Quer dizer, há muito poder, muita capacidade nesses anjos criados. Os anjos são mais fortes, muito mais fortes do que todos nós. E a Bíblia registra que Deus deu a eles a habilidade de fazer coisas maravilhosas, mas eles têm poder, mas não são todo-poderosos como Deus. Deus é mais sábio e mais forte do que todos os espíritos, porque Deus os criou. Essa é uma verdade muito importante, da qual nós devemos sempre lembrar. Não importa o que você possa ter ouvido ou visto em filmes, em livros ou em qualquer outro lugar, a Bíblia nos diz que Deus é maior do que tudo, mais poderoso do que tudo, maior do que toda a sua criação. E esses anjos e esses espíritos, biblicamente, eles são incontáveis. Em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse 5, versículo 11, nos diz algo interessante. Diz assim, Apocalipse 5, 11, diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono aqui, o trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número dos anjos era de milhões e milhares de milhares. São incontáveis os anjos. São seres espirituais, impossível de contá-los. E a gente pergunta, como é que Deus pôde criar tantos espíritos bons, fortes, poderosos e sábios? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Vimos isso na segunda lição. Ele pode fazer qualquer coisa e Deus pode fazer tudo o que quiser. E isso mostra não o poder dos anjos, mas o poder de Deus que criou os anjos. No princípio, todos os espíritos e todos esses anjos viviam no céu com Deus. Onde é o céu? Nós não sabemos onde que é o céu. Sabemos que é para cima. E não é aqui nessa terra. Mas é um lugar real, mencionado várias e várias vezes na Bíblia. A Bíblia diz que o céu é o lugar da habitação de Deus. Apesar dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, o céu é a casa de Deus.
a casa de Deus. Salmo 11, versículo 4, Salmo 11, 4 nos explica isso com detalhe. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esses espíritos todos viviam no céu de Deus e estavam lá ao redor do trono de Deus, e dali Deus regia com eles tudo. E Deus os conduzia. Eles tinham um chamado à obediência a Deus. A Bíblia nos diz que esse céu de Deus é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. A Bíblia traz um quadro, não dá tempo aqui para nós falarmos sobre o céu, mas ela traz um quadro muito claro de beleza, de descanso, de louvor, de uma vida maravilhosa. Este é o céu de Deus. Você pode ler o capítulo 21 de Apocalipse para você ter uma ideia dos céus de Deus. Deus não criou, uma coisa importante nessa criação dos anjos é que Deus não criou os anjos exatamente iguais. Alguns eram mais bonitos, inteligentes e mais sábios do que outros. O maioral desses anjos chamava-se Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina que significa estrela da manhã. Foi tirada do texto de Isaías capítulo 13. Deus deu a Lúcifer, pela interpretação da Bíblia, lá no livro de Ezequiel, que vamos abrir, Ezequiel 28, uma posição muito importante no céu. Ele recebeu uma posição de grande autoridade e poder sobre outros anjos. Por exemplo, a Bíblia fala de anjos como Miguel e Gabriel, que assumem uma postura de anjos superiores, arcanjos. E parece-nos pelas Escrituras de que Lúcifer, essa estrela da manhã, recebeu uma posição privilegiada sobre outros anjos. Em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 14, nos dá essa visão assim muito clara sobre este anjo. No versículo 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Diz aqui: tu eras querubim da guarda ungido. Querubim é uma qualidade de anjo que cuida especificamente da santidade de Deus. Isaías explica. Então, com toda essa beleza que Deus criou e deu para esse anjo, deu o nome dele de querubim. Ele tinha uma responsabilidade, com certeza, sobre outros anjos. Diz que ele foi estabelecido por Deus, versículo 14: te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele tinha uma beleza. Ele, como toda a criação de Deus, esse anjo, esse Lúcifer, era perfeito. Versículo 15 diz: perfeito era nos teus caminhos. Então ele era perfeito. E por Lúcifer ter sido criado por Deus e ter recebido essa mais alta posição acima de todos os outros anjos, deveria ter amado, obedecido e servido a Deus, porque essa foi a razão pela qual ele foi criado, para adorar a Deus e trazer glória a Deus, como tudo que Deus criou. Mas depois de um tempo, o texto do versículo 17 vai nos mostrar que ele tornou-se orgulhoso pela sua beleza, inteligência e posição. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então diz que elevou o coração dele porque ele era belo, bonito. E corrompeu a sabedoria por causa dessa forma como ele foi engolfado pela sua beleza.
Agora, ele era bonito, ele era sábio, ele era forte, ele era um querubim, mas tudo isso foi Deus que lhe deu, e ele deveria dar glórias a Deus. Mas ao invés de fazer isso, um outro texto da Bíblia, Isaías capítulo 14, versículos 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Daí a palavra Lúcifer, no latim, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e provavelmente aqui os anjos, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, mostrando então que era realmente alto acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Com a sabedoria que Deus deu a Lúcifer, com o poder que Deus deu a Lúcifer, o texto diz que ele se orgulhou, ele foi tomado por esse desejo pecaminoso de soberba, de orgulho, e ele se elevou sobre os outros anjos, e ele quis ser semelhante ao Altíssimo, o próprio Deus. Ele queria nada mais, nada menos do que usurpar a posição de Deus como regente de todas as coisas. Daí, Lúcifer, ou a estrela da manhã, foi a primeira pessoa a praticar o mal. O que é o mal? O mal é qualquer coisa diferente do que Deus quer e do que Deus consente. Nós dizemos assim que ele foi a primeira pessoa a pecar. Ele infringiu os propósitos e a vontade de Deus. Ele pecou contra Deus. Então, se Lúcifer foi criado perfeito, como é que ele se rebelou? A Bíblia não dá uma resposta clara para isso, porém mostra exemplos do fato de que Deus permitiu que os seus anjos, dentre eles Lúcifer, fizessem escolhas quanto a obedecer ou desobedecer. Foi uma escolha, foi uma opção, foi uma vontade deliberada. Olhando para essa passagem que nós acabamos de ler em Isaías 14, 12 a 14, a rebelião de Lúcifer foi um ato deliberado, foi uma escolha consciente. Lúcifer fez a sua escolha porque ele quis. Deus não programa as suas criaturas como robôs. Ele permite que elas façam escolhas, obedecer e desobedecer. E Lúcifer, como criatura de Deus, ele escolheu desobedecer. E muitos anjos de Deus seguiram a Lúcifer como líder. Foi uma rebelião nos céus. Eles se rebelaram contra Deus, contra suas ordens. Eles não queriam mais obedecê-lo, servi-lo e amá-lo. Não dá para nós discutirmos isso aqui profundamente, mas uma boa referência para mostrar que outros anjos participaram da rebelião é Mateus capítulo 25, versículo 41, quando o Senhor Jesus diz algo muito forte e contundente. Ele diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. O texto é muito claro em dizer que Satanás levou consigo um grupo de anjos, que não foram poucos, e esses o seguiram nessa rebelião. E a Bíblia diz que um lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. E é muito interessante que Deus está em toda parte e em todo tempo. Ele sabe tudo. E ele sabia quando Lúcifer disse lá no versículo 13: tu dizias no teu coração. Porque ao mesmo tempo que Deus está em toda a esfera do universo e ocupa tudo, Deus também sabe o que passa no coração de todos os seres criados, dentre eles os próprios anjos. Deus criou todos os espíritos e eles sabiam o que estavam pensando e planejando. Sabia que Lúcifer tinha se tornado orgulhoso e que queria tomar o seu lugar
o seu lugar como Altíssimo, como Deus Criador, como Deus Soberano. Deus conhecia os pensamentos e as intenções de Lúcifer, bem como os pensamentos de todos esses espíritos, esses anjos rebeldes. E por quê? Porque nada é segredo para Deus. Ninguém pode surpreender a Deus. Ele sabe tudo, mesmo antes que aconteça. Deus já sabia desses desejos e interesses do coração de Lúcifer. E Deus sabe que pensaremos mesmo antes que o pensamento nos chegue à mente, diz o Salmo 139. Porque Deus está em todo lugar e Ele vê tudo. Essa é a ênfase de Hebreus 4,13, que diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. A quem temos de prestar conta? A Deus. Então, tudo está claro aos olhos de Deus. Todas as intenções do coração das suas criaturas, as minhas intenções, os meus desejos, os seus desejos, tudo está claro. Por quê? Porque Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. E não conhece, Deus não tem plano B, plano C, Deus só tem plano A. Ele já sabe tudo o que vai acontecer e ele já sabia dessas intenções do coração de Lúcifer. Uma pergunta: você acha que Deus deixaria Lúcifer tomar sua posição? E como é que você acha que Deus agiu nessa ambição egoísta de Lúcifer? Se alguém tentasse, por exemplo, tomar o governo do nosso país, o que a nossa presidente imediatamente faria? Claro, não deixaria. Então Deus não permitiu que Lúcifer tomasse a sua posição. Na verdade, ele nem e nunca poderia fazer isso. Deus é mais sábio e mais forte. Ele sempre existiu, ele vive pelo seu próprio poder, não precisa de coisa alguma para viver. Ele deu a vida a todos os espíritos e nenhuma criatura pode vencer. Então, daí o desafio de estarmos ao lado de Deus, humilharmos os nossos corações na presença de Deus, porque quem está em Deus está seguro. Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não é por nós, nós estamos numa situação complicada. Deus está por você? Se Deus está por você, fique seguro. Mantenha-se seguro. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ele é o Deus único e o Deus verdadeiro. Deus, em grande ira, o que ele fez com Lúcifer? Ele removeu do céu, tirou da sua imponente posição de liderança sobre os anjos. Deus o fez isso porque ninguém pode ser contra Deus. Deus é perfeito e justo em tudo que pensa e faz. A qualquer um que não pense e haja como Deus é totalmente inaceitável a ele e não pode ser seu amigo. Deus não permitiria que Lúcifer e os espíritos que o seguiram continuassem em suas posições no céu, de maneira nenhuma. Várias passagens da Bíblia apresentam e registram a atividade de Satanás e os seus demônios aqui na Terra. Eles não são mais mencionados como servos de Deus, estão sempre em oposição a eles. Satanás e os demônios se tornaram inimigos de Deus e Deus inimigo de Satanás e seus anjos. Eles estão numa situação de guerra e de luta onde Deus já venceu. Não existe uma guerra entre Satanás e Deus, não existe um Deus que já venceu Satanás e seus anjos. Se ele já venceu Satanás e seus anjos, eles não têm mais poder em si. Eles podem fazer outras coisas, como nós vamos ver nesses demais estudos, mas o poder já terminou, Deus já ganhou, porque sem Deus não tem vitória. Sem Deus não há como a criatura caminhar. Em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós temos uma palavra muito interessante sobre a situação de Satanás, de Lúcifer, que se tornou Satanás. Diz assim, 1, 6 e 7. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. No capítulo 2, ainda de Gênesis, de Jó, versículo 1 e 2, diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele não está mais no céu. Ele só chega na presença de Deus com autorização de Deus. Mas ele não mora lá mais. Ele está na terra, diz o texto. E ele passeia sobre essa terra. Então, esse texto mostra que Satanás ainda tem acesso a Deus no céu. Mas ele não reside mais lá. Agora, em Mateus 25, 41, que eu li recentemente, quero ler novamente, tem um conteúdo muito interessante, muito interessante. Diz assim, versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando Satanás e seus anjos saíram dos céus, eles receberam uma punição que ainda não se cumpriu na história, mas já está o veredito final. Deus criou, não sabemos quando, um lugar chamado o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É para esse lugar que um dia Satanás e os seus anjos irão viver eternamente, debaixo de um grande tormento. Por que Deus fez isso? Porque Deus é santo e justo. Santo diz que Deus não partilha e compartilha do mal e do pecado. Deus é separado do pecado. Justo, porque Deus dá uma punição para o pecado. Essa ideia é muito importante quando nós estamos entendendo a Bíblia. Deus não está brincando com o pecado. O pecado exige um pagamento. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante. A Bíblia diz que num tempo da história, Deus vai mandar Satanás, o Lúcifer e os outros espíritos, demônios, para um lugar chamado, que Jesus disse, o fogo eterno, que a Bíblia também chama de lago de fogo, para serem castigados eternamente. Existe uma doutrina rondando aí, dizendo que pelo amor de Deus, pelo fato de Deus ser amoroso, que realmente é, Deus vai perdoar todos e todos serão salvos. E não é isso que a Bíblia diz. O Senhor Jesus deixa bem claro aqui que não só Satanás e os seus anjos, o diabo e os seus anjos estará nesse fogo eterno, mas um grupo chamado de malditos. Um grupo de pessoas que não seguiram o Senhor Jesus. Deus não tolera a desobediência. Deus não tolera a rebelião contra ele. Deus pune aquelas pessoas que lutam contra ele. Então, Mateus capítulo 25, 41... fala desse fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 10, nós temos o seguinte texto: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Há um lugar literal chamado lago de fogo, fogo eterno, que não é o inferno. Isso aqui é importante. O inferno é um lugar de tormento para a alma, onde Satanás e seus anjos não estão. Estão a alma das pessoas que, por não terem crido, entregado a sua vida ao Senhor Jesus, quando morrem vão para o inferno. Numa oportunidade eu quero explicar sobre isso. Estão lá aguardando a ressurreição, para um dia estarem perante o Senhor e escutarem a sentença final de Apocalipse 21, 8, onde também esses que estavam no inferno, depois de ressuscitados seus corpos, serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Diz assim Apocalipse 21, 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Por que a segunda morte? Porque a primeira morte é essa, morte física. A palavra morte não significa aniquilação, significa separação. Quando uma pessoa morre, ela separa do seu corpo. A sua alma, ou ela estará nos céus com Deus, esperando a ressurreição, para reinar com Cristo, num novo corpo, e viver eternamente com o Senhor no novo céus e nova terra, ou ela vai para o inferno, onde ela vai esperar o dia em que ela será ressuscitada do seu corpo, e ouvir a declaração de que ela será lançado nesse fogo eterno, que são os malditos, que Jesus disse em Mateus 25, 41, que serão lançados ali dentro. Esses malditos são quem? Está aqui no texto, covardes. Pessoas que não decidiram na sua caminhada com Deus, porque não estiveram dispostos a viver suas convicções e ficaram, como a gente chama, em cima do muro. São os covardes. Os incrédulos, os que não creem nisso que eu estou dizendo, nesses estudos que estamos dizendo, no que a Bíblia diz. Os impuros, os abomináveis, são todos aqueles que são contra os ensinos de Deus, declaradamente. Os assassinos são os que odeiam, são os que matam mesmo. Os impuros, tudo que é de área de impureza sexual, fora de sexo, fora do casamento. Aos feiticeiros estão envolvidos todos aqueles que estão envolvidos, estão todas as pessoas que caminham com essa área de feitiçaria, de envolvimento com espíritos, que a Bíblia condena, Deuteronômio 18. Aos idólatras são todos aqueles que colocaram algo, alguém, circunstâncias acima de Deus, até mesmo uma imagem, porque a Bíblia condena a adoração de imagens lá em Êxodo capítulo 20, e a todos os mentirosos. Quer dizer, esse tipo de grupo aqui são associados com Satanás e irão também para o lago de fogo. Então, meu amigo e minha amiga, né? A sua alma corre risco. Ou você está com Deus ou está sem Deus. Se você está com Deus, você está seguro. Se você está sem Deus, você está na mão de Satanás, debaixo dos seus enganos. Isso é sério. Satanás luta contra Deus e sua vontade porque ele é mentiroso e enganador. João capítulo 8, versículo 42, nos diz algo interessante saindo da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio. Nós vamos falar sobre Satanás como homicida quando nós estudarmos sobre Gênesis 3, nossas lições aqui. Ele diz, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Satanás é mentiroso. Ele vai enganar de tudo quanto é forma. E ele quer enganar e iludir as pessoas. E de maneira nenhuma quer que você estude a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Razão pela qual esse estudo é através da Bíblia, um estudo cronológico, para nós entendermos e compreendermos essa caminhada com Deus. Satanás odeia a Bíblia, odeia a verdade, odeia Deus, odeia quem ama a verdade, porque ele é mentiroso. Ele não fala a verdade. Diz o texto, Jesus continua, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele engana as pessoas com coisas boas, com coisas religiosas. Por isso que Jesus disse em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está na palavra. Lúcifer e os outros espíritos têm lutado contra Deus e contra tudo que Deus faz. Lúcifer é agora chamado de quê? De Satanás, de diabo. Ele agora é o acusador, o inimigo, o adversário, o oponente de Deus. A palavra diabo, adversário, Satanás, acusador. Essas são duas funções básicas. Ele é adversário de Deus e das coisas de Deus. Se você está com Deus, você tem um adversário forte. Satanás. Satanás é sempre contra você, quer levar você para o mundo, quer levar você à satisfação da sua carne, para
te enganar e te matar. Ele odeia as coisas de Deus. Ele quer fazer com que a criação de Deus e as coisas de Deus sejam destruídas. Mas Deus, quem está com Deus está seguro. Os espíritos que o seguiam são chamados de demônios ou de espíritos imundos. E Satanás agora é o arqui-inimigo de Deus, já vencido. Já vencido. Não há uma luta entre Deus e Satanás para ver quem ganha. Não, Deus já ganhou. Satanás já perdeu no dia que ele se rebelou contra o Senhor. Mas ele é como um rolo compressor, ele quer levar um punhado de gente com ele, como levou os anjos, quer levar muitos seres humanos. Satanás e seus demônios lutam contra Deus dia e noite para tentar deter as coisas que ele faz, mas ele não consegue. Satanás e seus demônios estão agora ativos sobre toda a terra e sobre esse mundo. Esse mundo, Satanás está muito ativo nesse mundo, enganando as pessoas, enganando as pessoas com os prazeres que tira de Deus, com os conceitos que tiram de Deus. Ele não quer que as pessoas conheçam a Deus, ele quer que as pessoas vivam as suas vidas até que suas vidas sejam desgraçadas, e o mesmo Satanás que entrega o prazer, depois sopra no coração, no ouvido da pessoa para que a pessoa se mate ou se envolva em coisas para que possam elas serem destruídas. Se Deus não intervir na história de um ser humano, continuará as vidas na mão de Satanás. As passagens bíblicas mencionadas, como a de Jó 1 e 2, registram esse diálogo entre Deus e Satanás, nos quais Satanás diz que vem de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás está rodeando a terra, passeando por ela, vendo as pessoas e assim por em diante. Nós vamos falar um pouco mais sobre essas atividades demoníacas de Satanás aqui, dos demônios sobre a terra, um pouquinho para frente. Deus é o Criador e o Supremo de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é maior que tudo, tudo que Ele faz é perfeito e santo, Ele é maior do que todos esses seres criados, maior que todos os anjos, maior que Satanás e seus demônios, porque foi Deus que criou todos os seres espirituais. É muito importante nós sabermos isso, nós lembrarmos isso, porque somente Deus pode dizer-nos o que aconteceu no princípio. Então, em nossa próxima lição, nós vamos examinar o que a Bíblia diz sobre o princípio do mundo físico, os céus e a terra. É extremamente importante considerarmos o que ele diz sobre a criação. Lembre-se, Deus era a única pessoa que existia antes do princípio. Essa nossa lição é um pouquinho extensa, quase 45 minutos, mas é muito importante você entender sobre tudo isso, porque nós estamos lançando fundamentos para os próximos estudos. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu quero perguntar para você hoje se você está com Deus ou com Satanás. Não existe campo neutro aqui. Não tem como ficar em cima do muro. Então, eu peço que você ore para que você venha para Deus, se comprometa com Deus, caminhe com o Senhor, porque quem está com Deus está seguro. Vamos continuar esse conteúdo no próximo estudo, na nossa lição 4. Espero você. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, que a Tua palavra enche os nossos corações. Obrigado porque o Senhor é grande e poderoso, Criador de todas as coisas dos seres espirituais. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor subsiste em si mesmo. E todos os Teus inimigos serão destruídos e derrotados. Mas todos que Te obedecem, servem e Te amam serão honrados. Louvado seja o nome do Senhor por essa lição, o que nos fortalece a nossa caminhada e o nosso andar contigo. Vai abrindo o nosso entendimento e o entendimento dos ouvintes para esse conteúdo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima lição.